Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, um dia profético, inundado da presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos para mais um devocional das 4h12 da manhã. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, shalom. Vocês aceitam um cafezinho? Esse cafezinho tá bom, hein? Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como está a expectativa do seu coração? Gente, essas madrugadas, né? O dia, né? Todo dia vocês orando tem sido tão poderoso. Tem sido incrível. Glória a Deus. Nós tomamos café com a senhora todo dia. Aleluia. Vocês já estão... Gente, vocês estão no Brasil, né? Agora é 4h12. Mas a Paula, por exemplo, Paula tá fora. Que horas são aí? Onde você tá? No país que você tá? Eu sei que tem muitas pessoas de outras nações. Que horas que é aí exatamente agora na nação onde você está? Fala pra mim o horário. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aqui agora é 4h12, né? O horário aqui onde eu estou, em São Paulo. 9h13 da manhã. A Paula tá no horário de 9h13. Então a oração deve começar mais ou menos 7 e pouquinho, né, Paula? 7h50? Mais ou menos isso, né? 9h13, não. 9h13, 8... 7h50 aí deve começar a oração, né? Nosso horário. 9h13 na Bélgica. 4h14. Glória a Jesus. 9h13 na Espanha. 8h13 em Portugal. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. 7h45. Isso. 7h45. E para nós aqui a gente começa a oração 2h45. Todo santo dia. Já vai fazer 3 anos já. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Aqui em Rondônia é 3h15. Nossa, mais cedo, né? 1 hora mais cedo. A oração começa às 7h50 aqui na Suécia. Uau, em Campo Grande, 3h12. Nossa, vocês estão acordando cedo, hein? Gente, quem acorda de madrugada é que acorda cedo de verdade, né? Tem gente que fala assim, acordo cedo, acordo 6 horas da manhã. E a gente que tá acordado das 12h20, 12h30, né? Aleluia. Mas é prazeroso, é maravilhoso, é sobrenatural. Glória a Jesus. Que a fome de vocês venha aumentar e intensificar cada dia pelo Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que aqueles que de madrugada, né, buscam, vão achar o Senhor. E, de fato, a madrugada, ela é especial porque você já entra com sacrifício, né? Você já entra com sacrifício de sono. Então, por que a madrugada ela tem um impacto sobrenatural? Porque você já está sacrificando o melhor horário de sono, né? O melhor horário de sono é a madrugada. Entre 2 e 4, 5 da manhã é o horário mais gostoso para dormir, sim ou não? É o horário mais precioso para dormir. Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Números 26. É um pouquinho longo, tá? Então eu vou orar para a gente começar rápido. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos por mais um devocional das 4h12 da manhã. Que o Senhor possa bradar aqui no nosso meio, que o Senhor possa falar conosco de forma profética, de forma especial, que o Senhor possa nos sacudir. Senhor Jesus, nós te amamos, colocamos cada vida diante da tua presença. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia e nos dar discernimento, sabedoria. Abra os céus de revelação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, Números 26, se você não abriu, abra comigo agora. Amém?
Glória a Jesus. Aleluia. Shalom, shalom, shalom para cada um de vocês. Gente, vocês estão firmes no jejum? Como é que tá sendo o jejum? Tá sendo difícil? Por isso que eu falei para vocês. Promete aquilo que você pode fazer. Você viu que tá difícil essa janela? Que tá insuportável? Sobe a janela. Mas eu falo, o ideal era você começar numa janela mais branda, você que não tá acostumado a jejuar. Daqui a pouco você intensifica, né? Quando a gente fez o último jejum de 90 dias, quando chegou nos 10 últimos dias, aí eu fiquei só no líquido, né? Eu fiquei, né? Teve dias que na minha oportunidade de alimentação era só o suco detox que eu tomava todo dia. E eu fiz assim 10 dias. Eu fiz 3 dias assim, e depois eu coloquei uma sopinha, era bem ralinha, era a única coisa que eu podia comer. Aí eu apertei o jejum assim, era só 15 minutos de alimentação mais ou menos. E é o que tinha, né? E assim, nos últimos 10 dias eu apertei mesmo, né? Então assim, tô morrendo 23 horas. Só que assim, se você aguentar daqui uns dias, o seu corpo já normaliza, você já vai normalizar, mas não é fácil. Não é fácil. Mas a transformação vai ser abrupta, amém? Comecei com 18, nossa, 18 difícil, tá? Eu recomendo, comece mais brando, amém? Glória a Deus. Firme e forte, meu esposo falou, meu Deus, de novo. Eu respondi, sempre meu marido. Tá certo, tem que acostumar ele, né? Glória a Deus. Números 26. Segundo o censo dos soldados de Israel, depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão, realizem um censo com toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias, e façam uma lista com todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote de Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel. Faça uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Rubem, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Rubem, filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque, o clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu, e o clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron, e o clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Estes foram os clãs de Rubem, ou seja, dentro de cada tribo, eles se dividiam em clãs conforme os filhos do líder, né? Então, a gente tem aqui o clã Enoquita, o clã Paluíta, o clã Esronita e o clã Carmita. Esses foram os clãs de Rubem, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seus seguidores de Corá, e se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. E a descendência de Corá, porém, não desapareceu completamente. A tribo de Simeão. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Jumielita, assim chamado por causa do seu antepassado Jemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. E o clã Saluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados.
Da tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá, e o clã Perizita, assim chamado por causa do seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. Estes foram subdivisões dos descendentes Perizitas. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron, e o clã Amolita, assim chamado por causa do seu antepassado Amul. Estes foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Então, até agora, né, a gente está vendo que a maior população desses homens, né, dessa contagem, desse censo, é da tribo de Judá. A tribo de Isacar, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Tolaíta, assim chamados por causa do seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. E o clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazube. E o clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sirom. Estes foram os clãs de Isacar, que totalizavam 64.300 homens registrados. Também é uma tribo que tem muitos soldados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes da tribo de Zebulon. O clã Zeredita, assim chamado por causa do seu antepassado Zered. E o clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. E o clã Jaelita, assim chamado por causa do seu passado Jalel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizavam 60.500 homens registrados. Também é uma grande quantidade de soldados. A tribo de Manassés. Os clãs de José, descendentes dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Geleadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Esses foram as subdivisões dos descendentes de Gileaditas. O clã Gerezita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. E o clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Efer. Zelofiade, um dos descendentes de Efer, não teve filho, mas suas filhas chamavam Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essa história é muito legal. Uma hora eu conto ela para vocês. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Tanita, assim chamado por causa do seu antepassado Tan. Esta foi a subdivisão dos descendentes dos Telaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Eran. Estes foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Então, descendente de José, a gente sabe que é da tribo de Efraim. A tribo de Benjamim, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. E o clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. E o clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas, o clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arte, e o clã Naamanita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Estas foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan, estes foram os descendentes dos filhos de Dan. O clã Sulamita, Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Estes foram os clãs suamitas de Dan, que totalizavam 64.400 homens registrados. A tribo de Asser, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Imaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imnã.
o clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi, e o clã Beriaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Beraitas, o clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber, e o clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Asser teve a filha chamada Será. Estes foram os clãs de Asser, que totalizavam 53.400 homens registrados. A tribo de Naphtali, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni, e o clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer, e o clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silem. Estes foram os clãs de Naphtali, que totalizavam 45.400 homens registrados. O resultado do censo, os homens registrados em Israel totalizavam 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número do registro, de acordo com o número e dos nomes registrados na lista. Então aqui agora vai acontecer a divisão da terra, tá? A divisão das porções da terra, de acordo com o quê? Com a quantidade, populacional. Dê mais terra às tribos maiores e menos terra às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Então a divisão da terra foi feita conforme o número populacional. Então a gente está vendo, isso aqui para mim é um ato de justiça, porque, por exemplo, a gente vai ver, aqui eles estão fazendo um censo, de jovens de 20 anos para cima. Então a gente vai ver aqui que, por exemplo, se você vai olhar, a tribo de Judá, ela tem 76.500, certo? Então ela é grande. A tribo de Zacar é grande, A tribo de Zebulon é grande também, populacional. Então aqui vai ser conforme o número populacional. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. Eu quero muito que vocês... Gente, às vezes você fala assim, nossa, que cansativo ler esse texto. Esse texto é extremamente importante. Você precisa entender que dos filhos dos líderes de tribo vai sair os clãs. Os clãs é tipo assim, vamos supor que os tipos de sobrenomes, Então, por exemplo, ali da tribo de Judá, o clã Selanita, o clã Perezita, o clã Zeraíta. Então, daqueles clãs vem lá de Judá. Agora, a tribo de Levi, prestem atenção. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonito, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. E o clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivididos em descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Anrão foram Nadab e Abiú, Eleazabe e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas então eram 23.000. Os levitas, com mais de os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizavam, ou seja, os homens de 1 mês de idade para cima, 23.000 na tribo dos levitas. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Os levitas não receberam propriedade. Eles ficaram de fora dessa herança, tá? Porque a herança deles era o Senhor. Amém? Estes foram os resultados do censo dos israelitas.
realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, e foi por Moisés a Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jofiné, e Josué, filho de Nun. Amém? Então, é muito importante a gente entender sobre o censo, tá? Sobre como que Deus está dividindo. Então, a gente está vendo... Gente, nós estamos falando da nação de Israel. Então, a gente precisa ter um entendimento do quê? A nação de Israel era uma nação que não tinha terra. Às vezes, a gente olha lá para Israel e fala assim, nossa, aquele povo sempre esteve lá. Não, não foi assim a vida toda. Eu quero que vocês entendam que eles eram um povo, né? Vamos olhar para Abraão. Abraão era peregrino, estava aqui, estava ali. Eles estavam todo o tempo de um lugar para outro. Eles, né? E aí, Deus vai fazer uma aliança com Abraão e vai falar assim, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então, a nação de Israel não tinha terra. E a nação de Israel, ela é feita através de uma aliança com Abraão. E aí, quem que Deus vai trocar o nome? Jacó. Então, queridos, Jacó... Deus vai trocar o nome de Jacó por Israel, ou seja, Deus está trocando o legado, né? Deus está tirando aquele nome, certo? De trapaceiro, agora, né? Israel, aquele que luta com Deus. E agora Deus vai falar assim, vai falar, olha, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar um local para vocês. E aí você vê que a peleja foi muito grande, porque Deus vai tirar esse povo. Olha, eu quero que você entenda que uma nação toda está dentro do Egito. Eles estão escravos. Eles ficaram 430 anos dentro do Egito, escravos. Aí Deus vai tirar eles do Egito. Só que Deus tira eles dentro do Egito, só que eles têm uma mentalidade de escravidão. Eles têm uma mentalidade medíocre demais para conseguir tomar posse da terra prometida. E aí aquilo que era para ter durado 1 ano e meio, 2 anos, eles já entrar na terra prometida, vai se postergar para quanto? Para 40 anos, certo? Então eles vão ficar 40 anos, por quê? Eles, né... Ao espiar a terra, somente Caleb e Josué vêm com um prognóstico bom, vêm falando, não, a terra é isso, é aquilo, porque eles não tinham. Então, a gente vai ver que Deus vai distribuir as terras, tá? Conforme a população. Mas a tribo de Levi não vai herdar nada, por quê? A tribo de Levi, a herança deles é o Senhor, certo? E Deus ia manter e sustentar a tribo de Levi, para a tribo de Levi não ficar preocupada com as coisas da terra, né? Com as coisas, né? Então a gente vê que, olha só o nível de organização, né? Para mim é um nível de justiça. Deus está distribuindo a terra conforme, né, a população. Isso é muito importante. Quero que vocês olhem hoje, busquem um mapa para vocês verem qual terra, né, foi tomado, o tamanho, a proporção, certo? Então Deus, para ele começar uma nova geração, ele precisa encerrar ciclos, né? Então Deus, esse povo que era com uma mentalidade escrava, eles não vão tomar posse da terra prometida, e somente uma nova geração que nasceu ali no deserto, que não teve a mentalidade corrompida pela escravidão, que vai tomar posse da terra prometida. Eu quero que vocês entendam que do Egito saiu mais de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, com mulheres, crianças, né, anciões, então, e fora animais também. Então, eles eram um povo muito grande. Então, a gente vai ver que Deus quer levar eles para a terra prometida, mas para entrar na terra prometida, eles têm que ter uma nova mentalidade. E, queridos, por que eles viam milagres, sinais, maravilhas? Eles viam a manifestação de Deus todos os dias. Hoje a gente fica impactado com um sinal e uma maravilha que nem se compara ao sinal e a maravilha desse tempo. E esse povo não consegue se render ao Senhor. Esse povo toda hora está reclamando, toda hora está brigando com Moisés. Por quê? Eles não tinham o que eu e você tem, que é a promessa dentro. Eles, né, a gente vai ver que muitos homens e mulheres profetizavam que algo grande está por vir e tudo tal, mas eles não tomaram posse disso. É o que vai falar lá no capítulo de Hebreus no final, né? Capítulo de Hebreus 11 no final. Por quê? Nós tomamos posse de Jesus dentro de nós. E isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus no madeiro. Nós vamos ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas eles eram empoderados pelo Espírito de Deus. Eles recebiam a unção fortalecedora para operar.
certo? Mas essa unção da conversão, que é a de dentro, essa unção, sabe essa unção que nos faz nos render, essa unção que você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, essa unção que Deus fala com você, essa unção que você tem temor, eles não tinham. Por quê? Precisava ser feito um ato de um sacrifício descomunal que foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez. Antes da fundação do mundo, Deus ele já premeditou, ele já tinha planejado tudo isso, de dar o seu único filho para que, quando Jesus se assentasse ao trono e fosse glorificado, Jesus enviou o seu Espírito. Jesus enviou o Espírito dele sobre nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Então hoje, eu e você somos cheios do Espírito Santo. E é isso que nos faz, né, ter essa vontade de orar, ter esse temor, ter essa vocação de nós precisamos acordar, eu preciso, essa força, porque nós temos o Espírito Santo dentro. E queridos, imagina quando o Espírito Santo for tirado da terra. Vai ser terrível, vai ser difícil. Quando o Espírito Santo for tomado da terra, vai ser difícil. Porque se com o Espírito Santo, para algumas pessoas que não estão alinhadas, é difícil, imagina sem o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós temos de mais precioso, tá? Presta atenção. O que nós temos de mais precioso que esse povo não tem? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos conservar que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós precisamos manter. E como que a gente vai manter isso? No nosso dia a dia, se santificando. Amém? Então Deus, ele sempre precisa encerrar um ciclo para começar outro. Deus nunca vai te colocar em 2, 3 ciclos ao mesmo tempo. Não, Deus é um Deus que ele é Deus de disciplina e de ordem. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós estamos nesses dias, né, de alinhamento, nesses dias de 50 dias de intercessão no tribunal de Deus. E eu tenho feito, né, quem fez o reset comigo sabe, os 20 minutos de governo, que às vezes se torna 2 horas, né? E eu creio, queridos, que o reflexo da nossa casa é o reflexo das nossas emoções, é o reflexo de como está o nosso interior. Então eu quero convocar vocês também para nesses 50 dias colocar a sua casa em ordem, tirar tudo que não presta, tirar aquilo que não serve mais para você, dê para alguém, porque de tempos em tempos nós precisamos cuidar do nosso, né, do nosso externo, porque reflete muito daquilo que está dentro de nós. Então a gente sempre faz, né? Eu sempre faço esse ajuste aí, eu sempre faço isso. E assim, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas, né, eu sei que às vezes na correria do dia, mas todo dia, né, eu tenho lá na minha rotina diária 20 minutos de governo, que às vezes se torna até 2 horas, eu fico cuidando, mexendo em alguma área, mas a gente precisa olhar para dentro. E muitas vezes, né, eu quero que você ore assim: Senhor, eu quero, né, nesses dias de 50 dias, colocar as coisas em ordem que estão ao meu redor, e que ao colocar as coisas em ordem, gavetas, locais, que o Senhor coloque em ordem as minhas emoções, a minha alma, os meus pensamentos, amém? Aí, ó, isso é tão, ó, eu comecei ontem. Quem que já começou sem eu ter falado? Porque, queridos, quando nós começamos a passar por um ciclo de restituição, né? Eu comecei desde o primeiro dia, um pouco antes, uns 2 dias antes do propósito, eu já comecei. E eu comecei a fazer partes, né? Eu comecei a dividir todo dia, eu fazia uma partezinha e arrumava ali muito, de forma bem organizada. Então, você pode primeiro arrumar e depois tirar as coisas que você acha que tem que doar, ou tem que tirar, ou não, já não serve mais para estar na tua casa. Mas até mesmo coisas que você está acumulando, pode ser, talvez, representar, sabe o quê? Coisas acumuladas dentro do seu interior. Amém? E por que é bom a gente estar de tempo em tempo trazendo alinhamento para todas as esferas da nossa vida? Porque quando a gente faz isso, a gente está mostrando que, queridos, quando a gente tem algo dentro da nossa alma desajustado, a gente não consegue arrumar algo dentro do nosso externo, né, no nosso dia a dia. Você fala: nossa, estou com tanta dificuldade, não consigo arrumar essa despensa. Aí eu chego aqui e me dá um cansaço. Isso aí tem algo relacionado a algo espiritual. Então você todo dia vai pegar e vai orar e vai falar: Senhor, enquanto eu estiver arrumando, colocando em ordem essa estrutura da minha casa, essa estrutura das minhas coisas, eu quero que você venha mexer dentro da minha alma,
venha colocar tudo que está fora do lugar, no lugar certo. Porque eu sei que eu estou num ciclo, mas depois desses 50 dias, eu vou entrar num novo ciclo, numa nova estação. E para essa nova estação eu quero entrar inteiro, eu quero entrar restaurado, eu quero entrar curado. Então, de glória em glória, o Senhor nos restaura, nos cura. A libertação é um processo contínuo. Fala assim, a libertação é um processo contínuo. Porque o primeiro nível da libertação é os pecados. Agora você não peca mais, mas agora Deus vai começar a tratar a nível de caráter, a nível de coisas que você não conseguia ver e que para você não tinha nada a ver. Então, é assim que o Senhor vai nos tratando, vai nos moldando. E Deus, ele é um Deus de ordem. Eu não consigo, queridos, por exemplo, se você falar para mim, Deus, você é uma pessoa bagunceira, indisciplinada, eu vou falar assim, cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele traz o domínio próprio aos frutos do Espírito. Então Deus, ele vai trazer a essência dele sobre nós. Então a essência de Deus é uma essência de organização, de limpeza, de prudência, então você vai começar a ficar dessa forma. Se você não é, você vai começar a ficar, porque a libertação é um processo contínuo. Então, às vezes a gente tem necessidade de arrumar um local, é porque tem algo desajustado dentro da nossa alma e Deus, né? E às vezes esse é um grito emocional seu de arrumar algo no exterior para que Deus arrume, né? Porque tem algo que está bagunçado. Amém? Então você vai colocar toda a sua vida em dia nesses dias, certo? E eu quero que você comece a fazer essas perguntas para você. Aonde que o seu emocional está ferido ou está machucado? Aonde que as suas emoções estão ainda deturpadas? Porque muitas vezes a gente sabe que tem algo de errado, mas não sabe onde está. E eu quero trazer hoje uma ferramenta para você, que ela é poderosa, que é a ferramenta que você vai verbalizar. Você vai fazer uma pergunta. Fala, Senhor, Espírito Santo, mostra para mim aonde estão os meus declínios emocionais. Aonde está, Senhor Deus, as minhas fragilidades emocionais? Senhor Deus, me mostra aonde eu tenho uma raiz emocional que ainda não foi curada. Você precisa verbalizar. Talvez o Espírito Santo não vai te responder naquele momento. E aí você vai fazer outra, né? Você vai pedir para o Espírito Santo te mostrar onde estão as raízes das coisas emocionais que muitas vezes você está só vivendo aqui o resultado e nem sabe de onde que está vindo isso. Você vai perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que você me mostre quando eu estiver numa crise emocional ou com sentimento fora do eixo. Porque muitas vezes todo dia a gente está sentindo, quando a gente está no Senhor pleno, a gente está sentindo gratidão, amor. Mas talvez quando a gente está com a alma doente, a gente está sentindo inferioridade, injustiça, raiva, tristeza, abandono. Então aí você vai falar assim, essa é a segunda pergunta que você vai fazer para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, toda vez que eu estiver emocionalmente fora do eixo, eu quero que você me mostre por que eu estou me sentindo assim. E essa percepção de como você está se sentindo, ela é extremamente importante para você pedir para o Senhor tratar você e você mudar de atitude. Porque às vezes você está num ciclo tão vicioso de se sentir oprimido, de se sentir rejeitado, de se sentir abandonado, de se sentir injustiçado, que você sente isso todo o tempo e já virou algo normal. Então você vai falar assim, Jesus, me mostra onde estão as raízes. Jesus, me mostra onde, toda vez que eu estiver sentindo, né, uma emoção que está fora do eixo. O que é fora do eixo? É fora do padrão normal. Não era para você estar sentindo aquilo. Eu quero que você me mostre. Então, nesses dias, Deus está fazendo um reset nas nossas emoções. Deus está fazendo um reset nos nossos pensamentos. E, queridos, nós precisamos confessar pensamento que você não quer mais que fique dentro de você. Então, toda vez, porque, eu não peco mais falando, fazendo, mas peca pensando. Então, eu quero que vocês tenham um nível de santidade tão hard, ao ponto de pensar algo e falar, Jesus, eu estou agora, nesse momento, tendo um pensamento tóxico, fazendo um julgamento, me sentindo assim assado, mas eu quero hoje levar esse pensamento cativo na tua presença, porque esse pensamento não tem mais poder sobre a minha mente. E o fato de você confessar o que você está pensando é muito poderoso. E eu quero que você confesse verbalizando. Não adianta você reconhecer com o pensamento, você precisa confessar. Amém? Então você vai falar assim, Senhor, eu confesso agora esse pensamento. De achar que todo dia eu penso, Jesus, que alguém está contra mim. Jesus, está vindo na minha mente que essa pessoa está contra mim, que essa pessoa não gosta de mim.
E na maioria das vezes são meras coisas da minha cabeça. Eu não quero mais pensar porque não tem nenhum motivo, nenhuma razão para mim pensar que essa pessoa está contra mim. Então eu não quero mais, Senhor Deus, estar nesse pensamento, nessa frequência. Eu quero estar numa frequência do céu, te adorando, te exaltando, prestigiando a tua glória, reconhecendo quem o Senhor é e não preocupado com isso. Você precisa falar. Por quê? Esse é um nível de santidade que eu quero fazer vocês entrar. Porque tem coisa que você precisa falar. Senhor, eu estou com pensamentos promíscuos. Senhor, eu estou com pensamentos tóxicos. Eu estou com pensamentos de julgamento. Como que nós vamos entrar no próximo nível de santidade se nós não confessarmos? Porque, queridos, esse nível de santidade é onde você tira para fora emoções, sentimentos e pensamentos. Você vai tirar para fora. Você precisa verbalizar. Fala, Jesus, eu estou agora nesse exato momento tendo pensamentos terríveis. Eu estou agora, Jesus, nesse exato momento tendo pensamentos tóxicos. Mas eu não quero mais ter isso, porque eu vejo, Jesus, que são coisas que são fomentadas pelo meu emocional, que tem alguma área ferida. Então, Jesus, arranca isso de mim. E você vai ver que Jesus vai começar a te curar, a te tratar. Querido, se não for confessado, não tem como Jesus te curar. Se não for falado, não tem como Jesus fazer. Então, nós precisamos, tá? Certo? Nós precisamos confessar, nós precisamos falar. E Satanás, ele age muito por lançar dardos inflamados. E aí, quando você confessa, fala, eu levo cativo agora todo pensamento tóxico, todo pensamento que não vem de Deus ao Senhor Jesus. E eu declaro que a minha mente é livre para receber somente a glória de Deus, somente o fruto do Espírito Santo. Nós temos o domínio próprio. Se você tem o fruto do Espírito Santo, esse fruto vai ser gerado todos os dias, mais e mais, e vai se intensificar dentro de você. Amém? Deus conhece cada pessoa, cada indivíduo pelo seu nome. Deus conhece você na sua individualidade. Mas como que Deus vai te conhecer ainda mais quando você confessar? Ele te esquadrinha, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você planeja, ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe. Mas Deus quer que nós venhamos falar. Porque Deus quer que a gente venha reconhecer a nossa vulnerabilidade. Ah, Deus me conhece, Deus sonda o meu coração, mas você precisa falar. Porque, queridos, a atitude de falar é um ato de humildade de falar, Deus, olha como o meu coração está podre, olha como a minha mente é tóxica. Senhor, eu estou agora, nesse exato momento, pensando assim, mas eu não quero pensar dessa forma. Isso é uma atitude de humildade, de reconhecer o erro. Somente pessoas humildes vão reconhecer erros, somente pessoas vulneráveis vão conseguir expor. Porque, queridos, tem pessoas que são tão altivas que acham, não, eu sou certo, a minha vida é perfeita. Não, não tem. Nós precisamos aprender a verbalizar o que está errado, verbalizar o que precisa ser verbalizado. Então, hoje, eu confronto você. Começa a tirar para fora tudo aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus. Tira para fora emoções, tira para fora. Lembra que eu falei para vocês pegar o diário? O diário é maravilhoso para você escrever o que você está pensando. Só que tem horas que você pode esquecer o que você pensou. Então, se você tá lá num local hoje, vamos supor que você já fez seu devocional, você já escreveu hoje no seu diário, mas vamos supor que você tá num local, você teve um pensamento tóxico. Vai ali pro banheiro, vai ali para um local e fala, Senhor Jesus, eu acabei de ter um pensamento tóxico, mas eu levo esse pensamento agora cativo na sua presença, porque ele não pode mais permear a minha mente. E aí você vai pedir, Senhor Jesus, blinda a minha mente com teu sangue. Por isso que é extremamente, tá? É extremamente importante nós colocarmos a armadura de Deus. Amém? E quando o inimigo usa aquilo que verbalizamos? Gente, o inimigo não vai usar. Se você está verbalizando, você está falando que reconhece que isso é errado. O inimigo vai usar, o inimigo só vai usar se você não verbalizar. Por quê? O pecado precisa ser confessado. Uma vez que você confessou, fala, Jesus, hoje eu tive esse pensamento. O diabo, ele já perdeu. Nesse momento, ele é desarmado. Porque você reconheceu um pensamento que não pode permanecer em você. Você reconheceu uma emoção que é tóxica, que não pode continuar. A partir desse princípio, você está confessando e o diabo perde automaticamente essa arma que ele estava. Porque o diabo, ele só atua naquilo que está oculto. O diabo só atua naquilo que você não conta para ninguém. Por isso que eu falo, queridos, nessa era nós estamos vivendo a maior era onde as pessoas estão mentalmente doentes, emocionalmente doentes, né? As pessoas estão muito, muito fechadas, né? Tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem muito isolamento emocional. E eu quero que vocês aprendam.
Eu não tô falando que você tem que buscar um terapeuta, seria muito bom, mas se nós aprendermos a confessar para Jesus o que nós estamos sentindo, os nossos pensamentos, você nunca vai precisar de um psicólogo, porque você consegue tirar para fora aquilo que está te corroendo por dentro. E as pessoas precisam entender que nós só vamos ser curados, sarados, quando nós tiramos para fora. E como você tira para fora? Falando. Tem gente que tem dificuldade de falar, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai escrever: Senhor, hoje eu me senti dessa forma. Eu viro e mexo nessa circunstância, eu me sinto desse jeito. Eu me sinto assim. Mas eu não quero mais me sentir desse jeito. Eu quero confessar esse pensamento, eu quero confessar essa emoção, eu quero confessar ao Senhor essa atitude minha que é desagradável. Eu quero confessar ao Senhor tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que, né, vem sobre mim e eu fico abatido, eu fico oprimido. Eu quero que isso perca, porque, queridos, tem conversas, tem circunstâncias que oprime tanto você, que domina o seu emocional, faz você ficar ruim, ficar mal. Então você tem que falar assim: Jesus, essa circunstância, sempre que alguém toca nesse assunto, ou sempre que alguém me confronta nisso, eu fico mal emocionalmente e eu reajo dessa forma, mas eu queria que isso aqui não tivesse mais poder e não tivesse mais domínio sobre mim. E se tem uma coisa que eu faço muito, é isso, é perceber o que eu tô sentindo, perceber o que está vindo sobre a minha mente, né? Então, a gente precisa se livrar de todo pensamento tóxico, a gente precisa se livrar de todo tipo de emoção que não condiz com aquilo que Deus predestinou você a ser. Como que você vai se comparar com alguém, sendo que Deus te fez único, identidade? Então você não pode achar que você é inferior a alguém porque você compara. Você não pode comparar a sua vida. Então fala: Senhor, esse sentimento que eu estou tendo de comparação não provém de ti, porque o Senhor estabeleceu uma identidade única sobre cada pessoa. Então, Senhor Deus, qualquer vestígio de inveja, de cobiça dentro de mim, arranca, Senhor, porque eu quero, Senhor Deus, dar total atenção ao meu propósito, ao meu chamado, e eu não quero perder o meu tempo me comparando com alguém que é irracional estar comparando, porque eu sou uma pessoa única, meu chamado é único, não vai haver um como o meu, e eu não posso querer imitar o de ninguém. Então nós precisamos fazer, sabe o quê? Levar os nossos pensamentos ao cativeiro e falar: esse pensamento não tem mais poder de me dominar, esse pensamento não tem mais o poder de me manipular, amém? Nós também precisamos perceber, além do nosso emocional e dos nossos pensamentos, as pessoas que acabam nos fazendo tomar decisões que a gente não queria. Porque o problema de nós estarmos, às vezes, sendo dependente emocional de alguém é que a gente não vai conseguir falar não, ou a gente não vai conseguir, talvez, né, bloquear, falar não. Então, você precisa perceber quem são as pessoas que estão ao meu redor, que acabam fazendo eu fazer algo que eu não quero. Eu vou falar algo pra você: eu não vou em nenhum lugar que eu não queira. Pode ser o lugar que for, eu não vou. Se eu não estiver com vontade, eu não vou. E eu prometi que eu vou ser fiel comigo mesma sobre a única vontade a qual eu vou me render, a do meu esposo. Se ele quiser, eu vou por ele. Mas por ninguém mais eu vou em nenhum lugar que eu não queira ir. A única vontade que eu vou me dobrar para fazer a vontade é do meu esposo, porque ele é uma carne só comigo. E assim eu creio que ele também vai fazer por mim. Mas tirando o apóstolo Júnior, eu não vou em nenhum lugar porque alguém quer. Eu não vou fazer nada porque alguém acha que eu tenho que estar. Não. Eu faço exatamente aonde eu sinto que eu sou direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes você vai para um lugar que você não quer ir. Às vezes você vai para um evento que você não queria ir. E às vezes você vai fazer coisas que você não queria fazer por causa que você é dependente emocional da opinião de alguém. Então nós precisamos aprender isso também e falar: por que, Senhor? Mesmo eu não querendo, eu acabo fazendo. Por que você tá desejoso da aprovação de alguém e você tem se anulado? Eu creio que, né, a gente pode ceder uma hora ou outra, ir num lugar que alguém queira para fazer a vontade dessa pessoa, mas não é todo dia. Não é sempre. Então eu quero ensinar vocês. Vocês precisam perceber quem manipula vocês de uma forma inconsciente, porque às vezes você fala que quer ir num lugar e depois você se arrepende. Você fala: nossa, agora eu tenho que ir porque eu já falei que eu vou, isso e aquilo. Então, o que eu quero trazer para vocês? Vocês precisam ser fiéis, né,
aquilo que está no coração de vocês, a identidade de vocês. Peraí, eu não quero ir nesse local. Eu não quero mais compactuar com esse tipo de mesa. Eu não quero estar mais nessas estruturas. Então, você precisa ser honesto com você mais com a sua identidade. Amém? Seria impulsos da alma, mas essa alma está impulsionada a falar sim porque existe uma certa dominância dessas pessoas, ou dessas, né? Ou dessa pessoa que manipula, acaba manipulando, tá? Então, você precisa aprender a falar não. Não vou, não posso. Não, na verdade eu não quero, não tô afim. Né? Eu não vou comer algo que eu não gosto tanto. E eu aprendi uma coisa, né, principalmente jejuando tanto. Eu não vou sair para comer algo que eu não gosto. Eu vou comer algo que eu gosto. Eu vou fazer algo que eu quero. Amém? Ah, todo mundo vai comer pizza. Não, mas eu quero comer outra coisa. Hoje eu quero comer sanduíche. Hoje eu quero comer... Ah, mas todo mundo... Não, eu quero comer... Eu aprendi a fazer exatamente o que eu estou com vontade, porque é a minha oportunidade de escolha. Mas as pessoas nem sabem, às vezes, se impor para pedir uma comida. Ah, vamos, o que nós vamos comer? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa para mim não serve. Eu vou comer... O que eu tô com vontade de comer? Eu tô com vontade de comer isso. Eu vou comer isso. Ah, mas todo mundo... Não interessa. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos que aprender a escolher, nós temos que aprender a se impor, nós temos que aprender a fazer exatamente, né? Por exemplo, o fulano tá te chamando no WhatsApp. Eu vou responder a hora que eu quiser. Tem alguém morrendo? Não, não tem. Eu não posso ceder à vontade, ao anseio e à ansiedade de alguém, porque se alguém acha... Não, a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que aprender a se posicionar. E isso é libertador, porque as pessoas precisam se acostumar com você nesse formato. O problema é que a pessoa se acostumou com você num formato que você fala sim, sim, sim. A hora que você começa a falar não, a pessoa vai ficar com raiva de você e vai te abandonar. Tá tudo bem. Porque essa pessoa, na verdade, ela estava com você pelo que você fazia, pelo que você proporcionava e não por quem você é. Porque se fosse pelo que você é, presta atenção, se fosse pelo que você é, jamais essa pessoa te deixaria. Amém? Então nós precisamos aprender a ser livre no Senhor. Eu sou livre para cuidar da minha agenda, eu sou livre para fazer o que eu quero exatamente na hora que eu quiser. Amém? Eu acredito que a flexibilidade aí com o seu cônjuge, né? Se o meu esposo quiser algo, eu vou me flexionar para fazer a vontade dele, igual ele a mim. Mas tirando ele, ninguém tem esse lugar de prioridade, a não ser, né, o Senhor Jesus em primeiro lugar e o meu cônjuge. Porque a gente precisa aprender a falar não. A gente precisa aprender a se posicionar. Queridos, eu acredito que durante a nossa conversão, o nosso maior privilégio é nos conhecer. Nos conhecer como somos e expor nossos defeitos e falar, Jesus, me transforma. Jesus, eu não quero ser mais dessa forma. Jesus, eu não quero fazer mais dessa maneira. Porque a gente, né, vem com instintos desde criança, mediante certas coisas, mas Jesus, ele pode transformar nosso caráter. Jesus pode transformar toda a nossa personalidade. Basta você se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou disposto a ser transformado. Então, eu gosto muito de me conhecer. Nossa, eu sou assim, eu sou dessa forma, né? Eu tenho uma rigidez muito grande. Essa rigidez, eu tenho tentado trabalhar nela. Deixa eu falar pra vocês, como que é essa rigidez? Essa rigidez é uma rigidez assim, é uma rigidez com a questão do caráter das pessoas. Então, se eu pegar uma mentira aqui, eu já coloco essa pessoa, eu já olho para essa pessoa e a confiança já tá lá, né? No marco zero. Então, assim, a pessoa se atrasou, aquilo ali já gera rigidez em mim. A pessoa já perdeu a validade, assim, eu falo, meu Deus, essa pessoa não consegue chegar no horário, quem dirá outras coisas. Então, assim, a minha rigidez é muito grande nisso. A pessoa compra e não paga. Minha rigidez muito, muito grande com isso. Você tá entendendo? Então, assim, por quê? Eu tenho esse caráter de cumprir na hora certa, de fazer as coisas, né, que eu prometo na hora certa. Então, pra mim, isso é muito difícil. Então, mas eu sei que tem pessoas que estão no processo, estão sendo trabalhadas. Então, pra mim, essa rigidez é muito grande. Rigidez de não ser tão tolerante, tá? Perde o encanto exatamente. Eu falo, nossa, essa pessoa não consegue nem acordar no horário, essa pessoa não consegue nem chegar na hora certa. Essa pessoa fala e não cumpre. Então, pra mim, a rigidez é muito grande com a questão do caráter, né? Porque pra mim isso é caráter. Caráter de pontualidade. O que é caráter? É tudo aquilo que sai. Honestidade, pontualidade, né? A verdade. Se eu pegar a pessoa mentindo, ai meu Deus do céu. Se eu pegar a pessoa mentindo, aí é pior. Amém? Então, nós precisamos, né?
tratar essa rigidez. Então eu tô falando para vocês, né, um probleminha que eu tenho e que eu falo, Jesus, me dá mais paciência. Porque eu sei que muita gente está num processo de transformação. Então me ajuda a olhar com os teus olhos. Mas para mim é muito difícil. O apóstolo também, né, apóstolo? O apóstolo acho que deve ser pior que eu. Né? Ele fica chateado quando as pessoas não, né, se posicionam no horário certo, né? Quando as coisas não acontecem, né? Eu já deixei gente pra trás por causa de horário. O apóstolo falou que já deixou a gente pra trás por causa de horário. Porque, queridos, é uma coisa tão séria pra nós, horário, a nossa palavra. E a gente vê que essa geração não se importa tanto com isso. Porque é uma geração que, vamos fazer de qualquer jeito. Não, se nós chegamos aonde nós chegamos, ou esse ministério está onde está, foi por causa da excelência e por causa do comprometimento. Então nós temos um comprometimento muito sério. Gente, pra mim, se eu falhar com Deus no horário, eu fico muito mal. Eu falo, Deus, me perdoa, eu não, né? Mas ele vai entender que foi uma causa extra, né? Então, é muito raro acontecer isso. Então eu quero falar pra vocês, sua palavra tem que valer. O horário que você falar pra alguém que vai chegar tem que valer. O seu caráter. Gente, você não precisa jurar. A Bíblia fala, não precisa jurar por nada. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Se você falou que vai, vai. Se você falou que não vai, não vai. Se você falou que, olha, pode confiar em mim que eu vou estar a tal hora, essa pessoa pode confiar em você. Então, tudo isso nós precisamos perceber em nós. Nossa, será que eu tô sendo falho nessa área? Será que eu tô cumprindo com a minha palavra? Será que eu tô empurrando tudo com a barriga? E Deus, Ele quer que a gente seja bons mordomos aqui na terra. E bons mordomos é cuidar e organizar e ter uma boa gestão de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Tudo. O que Deus tá colocando na sua mão? Você precisa, né, organizar, você precisa administrar e você precisa ter uma boa gestão. Amém? Então, eu vou falar pra vocês, caráter é algo que Jesus vai exigir de você. O seu ministério, o seu chamado, né, a sua intimidade com o Senhor vai crescer mediante o seu caráter. Porque Deus, Ele confia nas pessoas que têm caráter. E caráter é algo, né, que Jesus, Ele pode transformar. Então, se na sua boca tem mentirinhas, fala, Jesus, Espírito Santo, me mostra aonde eu tô fazendo mentirinhas pequenas. Porque às vezes a iniquidade é tanta que você não vê você mentindo. Então fala, Jesus, me mostra aonde tem alguma mentirinha que eu não estou vendo que eu estou fazendo. Me mostra, Jesus, aonde tem alguma máscara que eu uso para parecer algo perto de alguém, porque às vezes, dependendo da pessoa que se apresenta, a gente usa certas máscaras para parecer algo. Peraí, você não precisa parecer, você precisa ser autêntico. E se tem uma coisa que Deus ama, é a nossa autenticidade. E o autêntico, ele não tem medo de ser julgado. Por quê? Ele é aquilo. A máscara, querido, uma hora cai. Então ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Amém? Eu quero que você entenda. Você precisa se posicionar no caráter. Você precisa se posicionar na sua personalidade e falar, Espírito Santo, eu quero que você me mostre momentos. Por exemplo, às vezes você fala demais. Nossa, eu falei demais. Me exaltei demais. Nossa, aqui não foi nem Jesus que brilhou, foi eu que brilhei, parece que é eu que faço esses milagres. Então fala, Jesus, me ajuda a me calar, me ajuda, Senhor, a não ficar desse jeito. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar a correção. E eu sou essa pessoa, eu falo, Espírito Santo, mostra aonde tá ruim, aonde tá feio, aonde eu preciso melhorar. Então nesses últimos tempos, depois de uma unção avassaladora que eu recebi, uma das coisas que modificou dentro de mim foi estar mais em silêncio, né? Em silêncio diante das pessoas. E aí, o Espírito Santo trouxe para mim uma rema sobre ficar em silêncio. É uma atitude de sabedoria. Porque em silêncio você está sendo ministrada pelo Espírito Santo. Né? Você está identificando os pontos que precisam. Porque às vezes a gente só quer falar. E às vezes a gente não quer escutar. E nesses últimos meses, né? Na verdade, nesses últimos 2 meses, o Espírito Santo tem me ensinado que escutar é uma atitude de sabedoria, tá? Ouvir, todo mundo ouve. Escutar, o que é escutar? É colocar a sua atenção sobre aquilo que está sendo, né, mencionado. Então, nesses dias eu quero convocar vocês para estarem mais em silêncio. Então, mediante uma afronta, mediante às vezes um deboche de alguém, silêncio.
Porque até o seu silêncio vai incomodar quem está te provocando. O silêncio incomoda quem te provoca. O silêncio incomoda quem te distrata. O silêncio é uma arma de guerra. E eu quero que você aprenda silêncio. Você podia se defender, você podia mandar um texto, você podia, mas o seu silêncio, ele é brutal. Para a pessoa que queria se alimentar da sua fadiga, talvez de você vomitar tudo na cara dessa pessoa, você vai vomitar tudo para o Senhor Jesus. Queridos, toda vez que eu estou chateada com alguém, toda vez que eu estou me sentindo magoada com alguém, eu vou no tribunal de Deus, eu falo, Deus, eu estou me sentindo usurpada, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo enganada, estou me sentindo, traída, estou me sentindo assim, 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 faz justiça pela minha vida, tira esse sentimento do meu coração. Você poderia ir lá, brigar, falar sim, mas eu entendi que o tribunal de Deus é o melhor recurso para minha alma e para as minhas emoções. Amém? Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne, é contra demônios. E você pode ter certeza que Deus, ele é um Deus de justiça. Amém? Deus é um Deus que faz, ele opera, mas você precisa aprender a depender dele. A nossa maior herança é o Senhor. E você precisa usar isso ao seu favor. Senhor, o Senhor é a minha maior herança. O Senhor é o meu maior presente diário. Então, Senhor Deus, faz justiça pela minha vida. E, gente, autenticidade. Então, eu quero perguntar aqui pra você. Você é autêntico? Ou você, mediante o lugar que você tá, você tem que mudar o posicionamento, você tem que mudar de roupa, você tem que... A pessoa autêntica, ela não precisa mudar de roupa. Ela não precisa se arrumar mais ou se arrumar menos, porque ela é aquilo. Uma pessoa autêntica, ela não precisa fazer algo diferente porque ela tá numa circunstância. Não, porque a autenticidade vai te fazer viver uma rotina autêntica. E eu quero que você aprenda a viver uma rotina autêntica com o Senhor. Porque se a gente começar a usar máscara, chega alguém na sua casa, você muda a voz, muda o tom de voz, muda até a roupa. Então você não é uma pessoa autêntica. Você é uma pessoa que quer se parecer ser outra. Amém? Então eu quero que você hoje pergunte: Senhor, será que eu sou autêntico? Será que eu mudo o meu jeito de ser, de falar? Você sabe o que mais ganha espaço em qualquer hoje território onde você pode ser um influenciador? É a autenticidade, é você mostrar a verdade. As pessoas amam a verdade. O nosso cérebro, ele foi programado para identificar mentira. E a gente às vezes pode até achar uma pessoa bonita, alguém interessante. Nossa, essa pessoa fala tão bonito. Mas você fala, tem algo que não fecha nessa pessoa, tem algo que não me enquadra, tem algo que... Porque o seu cérebro, lá no límbico, ele identifica algo que não é a verdade. E aí parece que a pessoa pode se apresentar de qualquer forma, mas parece que não fecha. Amém? Parece que não fecha. Então, eu quero que vocês sejam autênticos. E a autenticidade não é você querer pagar de ser uma pessoa perfeita. Fala, gente, eu tô no processo, eu tô como vocês. Eu tô vivendo de glória em glória. Olha, Deus tá tratando numa área e nessa área da minha vida. Deus pode me usar, mas eu também estou no processo. Então, eu não quero que vocês queiram parecer espirituais, perfeitos. Eu não sou. Eu jejuo há 10 anos, eu não sou. Jesus ainda me põe em processo, Jesus ainda trata coisas dentro da minha alma, Jesus ainda, a cada 50 dias, a cada 90 dias, quando a gente fez o reset, Jesus trouxe uma cura para mim na infância que eu nem sabia que tinha e foi poderoso demais. Então eu tô aqui abrindo para vocês. Então assim, a cada temporada, a cada estação, Jesus vai fazendo, vai transformando, mas a gente precisa ser autêntico. E o autêntico, ele é vulnerável, ele é simples, ele é humilde em reconhecer, não, aqui pra mim é difícil. Gente, tem gente que quer dizer que sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. A gente precisa falar, não, nessa área aqui eu não domino, eu tenho dificuldade, mas nessa aqui eu até tenho algum conhecimento. Então nós precisamos reconhecer aonde a gente tem dificuldade, aonde a gente domina, nós precisamos ser autênticos. E isso é o que vai ganhar o espaço e o território daquilo que você está fazendo dentro do seu propósito. Você precisa ser autêntico, amém? Fui curada da glutonaria, isso você vai confessar. Fui curada da glutonaria, fui curada, da perversidade sexual, fui curada, disso, daquilo outro, amém? Então a gente precisa, e outra, nunca chegue pro Senhor falando, Deus, eu estou perfeito, Senhor.
Se tem alguma coisa dentro de mim, esquadrinha, mostra, expõe, porque eu não quero estar dessa forma, eu não quero estar dessa maneira. Jesus olha para o meu interior e me cura, me santifica, me liberta. Eu quero que vocês tenham essa mentalidade de entender que vocês estão num processo de glória em glória e serem autênticos, verdadeiros. Eu quero que você seja verdadeiro com você mesmo. Fala, Jesus, eu comecei a te buscar porque eu tô com um papel na justiça e eu tô morrendo de medo de ser preso. Eu tô te buscando para você fazer um favor para mim, mas eu quero te conhecer de todo o meu coração. Eu não quero que a hora que o Senhor me liberar esse papel ou fazer o que eu tô pedindo, eu volte a ser quem eu era. Não, Jesus, eu quero viver na tua glória. Então eu quero que você comece a ter esse tipo de oração e reconhecer quem você é de verdade. Se você é um Jacó, fala, Jesus, eu sou Jacó, mas eu quero ser Israel. Então se precisar me passar no vale de Jaboque, me passa. Jesus, eu tenho uma mentalidade assim, uma mentalidade assada. Eu sou avarento, eu sou assim, eu sou assado, eu quero ver oportunidade em tudo, mas eu quero ser transformado, eu quero deixar de ser Jacó e eu quero ser Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero que vocês aprendam a ser vulneráveis, peçam para o Espírito Santo mostrar para vocês o momento que vocês ficam oprimidos, o momento que vocês estão recebendo dardos inflamados para você rejeitar, orar. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Beijo, beijo, amo vocês.